No Reino Unido, o rei Charles III fez a primeira aparição em público depois do diagnóstico de câncer. O filho dele, Príncipe Harry, viajou dos Estados Unidos para Londres para rever o pai. As informações com o analista sênior de internacional, Américo Martins. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak foi a única autoridade a falar nesta terça-feira sobre detalhes do diagnóstico de câncer do rei Charles III. Em uma entrevista a uma rádio, Sunak disse que a doença foi detectada precocemente. Segundo ele, isso poderia ajudar no tratamento. O político disse ainda que esperava uma pronta e rápida recuperação do rei. Mas, assim como o Palácio de Buckingham, o primeiro-ministro também não informou que tipo de câncer foi detectado e nem em que estágio a doença está. O rei Charles III suspendeu completamente a sua agenda pública, mas vai manter as suas funções de chefe de Estado. Ele vai se reunir, por exemplo, todas as semanas com o primeiro-ministro e com outras autoridades quando for necessário. Charles já iniciou o seu tratamento e passou aqui pelo Palácio de Buckingham na tarde desta terça-feira, antes de viajar para uma outra propriedade da família real em Norfolk, no norte da Inglaterra. A doença do rei mobilizou toda a família real. Segundo o Palácio de Buckingham, Charles conversou pessoalmente sobre sua saúde com os filhos e com os irmãos. O príncipe Harry, seu filho mais novo, viajou dos Estados Unidos, onde mora com sua mulher, Meghan Markle, para Londres, para visitar o pai. Ele chegou à tarde a Clarence House, uma das residências oficiais da monarquia em Londres, para encontrar Charles. A viagem foi interpretada por alguns estudiosos da família real como um primeiro passo para uma possível reaproximação de Harry com os seus parentes. O príncipe William, herdeiro do trono, não fez declarações oficiais, mas ele vai substituir o pai em vários encontros públicos que contavam com a presença do monarca. William voltará a ter uma aparição pública num evento no Castelo de Windsor nesta quarta-feira. Ele suspendeu sua agenda por semanas, depois que sua mulher, a princesa Kate Middleton, foi submetida a uma operação abdominal que a deixou hospitalizada por vários dias. Outra importante figura da família real, a rainha Camila, também deverá assumir mais funções em substituição ao rei. Camila, que enfrentou oposição de uma grande parte da população do Reino Unido, especialmente na época em que Charles se separou da princesa Diana, é cada vez mais popular entre os súditos britânicos. E parte da popularidade se deve justamente ao seu apoio constante ao monarca. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Lorival Santana, já se fala numa eventual nova sucessão no trono britânico. Qual pode ser o impacto disso para a monarquia? Lembrando que Charles assumiu há 18 meses. Exatamente, setembro de 22, né? Quase um ano e meio. E isso choca um pouco os britânicos, a ideia de passar de novo por uma sucessão. Claro que todos torcem para que não seja esse o caso, para que o rei se recupere. Mas o fato de o Harry ter feito esse voo de 9 horas, né, de Los Angeles a Londres, dá uma medida da gravidade, da seriedade da situação, né? Bastante mais transparente o Palácio de Buckingham do que nos tempos da rainha, em que era bastante opaco com relação ao estado de saúde dela, né? Eles foram bastante transparentes, isso o povo britânico está apreciando, inclusive pessoas que têm parentes com câncer, acham importante que haja essa visibilidade para a doença. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, reis e monarcas e pessoal da família real britânica trabalham muito, né? Eles têm esse trabalho em relação às charities, né? Em relação a arrecadar fundos para inúmeras atividades. Por exemplo, o príncipe William amanhã vai participar
de um evento, de um jantar de gala para arrecadar fundos para a London Air Ambulance. Então, o sistema de resgate aéreo, né, de acidentes e tal, helicópteros, né? E isso é a população, né, as pessoas que têm dinheiro, que vão a um jantar desse para ver o príncipe. Da mesma forma, o rei e a rainha têm inúmeros compromissos desse tipo que ficam agora suspensos. Então, por exemplo, a princesa Anne, a irmã do rei, o substituiu numa dessas cerimônias ontem, de entrega de medalhas. O William vai substituí-lo também amanhã. Então, a família está ali se revezando ali para assumir os compromissos do rei Charles, que, no entanto, continua fazendo a reunião semanal com o primeiro-ministro, em que ele recebe as chamadas caixas vermelhas, the red boxes, em que estão ali os documentos sobre os trâmites do governo. E em maio tem viagem marcada do rei e da rainha para Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Então vai ser um sinal muito importante sobre o estado da saúde dele, se ele tiver que desmarcar essas viagens. A situação atual indica que seria isso que ele faria. Ainda mais que são viagens longas. Exato. Obrigado, Lorival Santana.